Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu esse tempo de parada, de descanso, de renovo, de reajuste, ó Pai, para que agora nós voltemos às nossas atividades, olhando, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós como plano. E eu rogo, Senhor, que na Tua misericórdia o Senhor nos conduza com a Tua bondosa mão, nos abençoe com a Tua graça, nos ensine, ó Deus, com a Tua palavra, nos fortaleça, ó Pai, para conduzirmos a mensagem de salvação àqueles que estão ao nosso redor, ó Deus, para que vejamos o corpo de Cristo crescendo em todo lugar, ó Deus, e a luz da glória do Senhor brilhando em todos os cantos. Abençoe-nos, ó Deus, e faz de nós os luzeiros, ó Pai, que são espalhados por todo lugar. Faz de nós assim no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso local de estudos, ó Pai, onde estivermos, ó Deus, que o Senhor nos faça manifestar o brilho da glória do nosso Salvador e Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém, ó Deus. Amém. Quero convidar a equipe de cânticos, vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos ficar de pé? Bom revê-los depois de um verão bom, intenso, né? Fez muito, glória a Deus, né? Pelo tempo, pela chuva, pelo sol, pelos momentos que a gente pôde aproveitar. Vamos louvar ao Senhor? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você conhece esse? Assim com as palmas, ó. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, louvo no dia e louvo na noite.
reunidos no Teu nome, Senhor, e poder louvar e exaltar o Teu nome, Deus. Porque somente o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Deus. Os nossos lábios, a nossa boca, Senhor, se abre e canta. Pode cantar um novo cântico para Ti, Deus, porque o Senhor é fiel. Você tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco. Nos abençoe aqui essa noite, ó Deus, e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Eis que vem em breve, meu galardão que está comigo. Eu vou eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, vamos cantar a palavra. Tu és a minha luz, a
Vamos continuar louvando ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. Tem poder de destruir as trevas, traz luz, traz salvação. Ele é digno de todo louvor. Os quatro seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo,
trazido e te dado vida. Louve com a sua voz agora esse Jesus maravilhoso, esse Deus grandioso. Senhor, nós declaramos que Tu és santo, e santo para sempre, para todo sempre. Que a nossa vida, Senhor, seja um reflexo da tua santidade, Deus. Que a nossa adoração não se limite, Deus, a este momento simplesmente, mas que a gente continue em cada atitude, em cada momento, Senhor, do nosso dia a dia, te exaltando e reconhecendo o Senhor como o nosso Senhor e Rei. Obrigado, Deus, por esse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero convidar as crianças para que nós oremos juntos. Samuel, Isaac, vem. Isso. Ok. Crianças, vamos orar? Vamos juntos? Vamos fechar o olhinho? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelos nossos filhos e rogamos as tuas bênçãos sobre eles, ó Pai. É alegria para nós vê-los crescendo, especialmente, ó Deus, crescendo debaixo da tua graça, do teu cuidado e, ó Deus, debaixo da tua orientação, ó Pai. Por isso eu oro também pelos professores, para que agora, ó Deus, o Senhor os use, dê a eles sabedoria do alto, ó Pai, dê capacitação, ó Deus, que o teu Espírito os guie e que o teu próprio Espírito, ó Deus, toque no coração das crianças, dos nossos filhos e vejamos eles, ó Deus, amando ao Senhor Jesus desde já. Abençoe-os, ó Deus, essa noite em nome de Cristo nosso Senhor. Amém, Deus. Amém. Eu acho que é um dos pais, não? Ah, sim, os jovens com Gustavo. É isso, ok. Estou tentando entender. Ok. Você pode imaginar quão perplexos alguns ficaram quando viram no anúncio de achados e perdidos um texto que dizia: cachorro perdido com 3 pernas, cego do olho esquerdo, orelha direita faltando, rabo quebrado, ferido recentemente, atende pelo nome de Lucky, sortudo em inglês. Às vezes a gente se sente assim, não é? No meio do sofrimento. E há alguns sofrimentos que a gente não consegue entender muito bem. E é sobre isso que a gente vai falar. Os sims e os nãos do sofrimento, através da carta de Pedro. Nós estamos voltando ao nosso estudo de Pedro, então se você puder abrir a sua Bíblia ali, a gente não acabou ainda a primeira carta, nós vamos seguir. E vamos seguir até o escrito final de Pedro, a segunda carta também mais à frente. Mas imagina o dia que você acorda um pouco atrasado,
mas você não consegue fazer o café, mas você percebe que se você correr um pouquinho, você consegue passar no Starbucks, pegar o seu café e então ir para o trabalho. E aí você pega o seu carro e vai e passa o limite de velocidade, então você vê o policial e o seu coração bate mais forte, então o policial ele sorri para você, acena, como que dando um bom dia, e você passa. E você está lá na fila do Starbucks, eu não imagino que você pensou assim, nossa, eu acho que eu devo voltar lá e me desculpar e talvez pegar essa multa, porque era culpado. Não é assim que você pensa, você vai falar, amém, Jesus, obrigado, não é? Mas aí você, outro dia, indo para o domingo na igreja, atrasado para o culto, então você vai, acelera e tal, e o policial te para, e aí ele te dá uma multa. E aí o que geralmente se diz? Mas, Senhor, eu estava indo lá para a igreja te servir, por que o Senhor trouxe isso sobre a minha vida? Não é assim? Quando a gente olha para o sofrimento ao redor, a gente quer se afastar dele. Quando a gente olha para o sofrimento no nosso próprio mundo, a gente começa a, às vezes, duvidar, questionar o amor de Deus. A maioria das pessoas olharia ao redor e dizia, Deus fez um trabalho muito bom quando criou o universo, mas ele cometeu um erro. Ele trouxe o sofrimento. Algumas pessoas diriam assim. Um autor bastante conhecido, bastante popular, chamado Philip Yancey. Em um dos livros dele, eu achei interessante que ele começa dizendo que a maioria das pessoas, e daí que eu tirei essa frase, Deus faz pensa, né, que Deus faz um mundo bom, mas ele cometeu um erro e esse erro é a dor. E então ele levanta uma reflexão sobre isso e ele diz que as pessoas costumam perguntar como lidar com Deus quando há sofrimento. E na reflexão dele, ele falou, agora, tem um outro lado da história. Como lidar com o sofrimento quando não há um Deus? E esse é um lado bastante importante da história também. Imagine um ateu sendo convidado para falar numa palestra ou falar com familiares que perderam entes queridos num acidente ou em um atentado violento. O que ele vai dizer? O que um ateu vai dizer nesse momento? Ele vai dizer assim, olha, a vida é assim, o mundo é aleatório, as coisas acontecem, infelizmente morreram, e passou, e vamos para frente. Não tem muita esperança nisso, não é? Geralmente, para esses eventos, você vai convidar um pastor, um autor cristão, e esse sim vai trazer uma mensagem de conforto. Ele vai dizer, olha, nós ficamos chocados com o sofrimento, nós não desejávamos que isso acontecesse, mas nós cremos em um Deus que está no controle das coisas e Ele faz com que todas as coisas cooperem para bem daqueles que confiam nele. E ainda que seja difícil, às vezes, mastigar essa palavra, ali há esperança. Uma pessoa que sabia falar sobre sofrimento era Pedro. Tanto que na carta que ele escreve, na primeira carta, nós temos pelo menos 21 vezes que a palavra sofrimento aparece na carta. Então ele fala sobre sofrimento porque ele escreve para pessoas que estavam sofrendo. Para trazer à sua memória, ele começa falando, direcionando a sua carta às pessoas que foram dispersas por causa da perseguição. Então essas pessoas estão espalhadas ali por alguns lugares porque elas foram perseguidas pelo nome de Cristo Jesus. Pedro estava vendo como o governo estava mudando para um lado, como o império mudava então contra os cristãos de alguma maneira, ele estava prevendo algo que logo aconteceria. Alguns dizem que essa carta até foi escrita entre o ano 63 e 64, antes que o Império Romano virasse então contra os cristãos e fizesse aquele massacre que eles fizeram. É possível que seja entre esses anos. Então Pedro, ele vê o sofrimento acontecendo, ele está prevendo um sofrimento maior para acontecer, ele viveu sofrimentos também e viveria alguns, então ele escreve essa carta, uma carta pastoral, mas uma carta que fala sobre sofrimento. E como eu disse, eu chamei essa reflexão de os sims e os nãos do sofrimento,
E se encontra lá no capítulo 4 de 1 Pedro, do verso 12 ao 19. Ali nós vamos encontrar 2 nãos e 2 sims. E é ali que a gente vai trabalhar. Quais seriam os não? Não se surpreenda com o sofrimento, esse é o primeiro não. O segundo é, não tenha medo do sofrimento. Então, nós temos sims. Sim, seja seletivo sobre o seu sofrimento. E 4, seja sensibilizado pelo sofrimento. Nós vamos tratar sobre todas essas coisas. Vamos começar pela primeira. Não se surpreenda com o sofrimento. Verso 12 diz, começa assim, amados. E essa é uma palavra linda, não é? Pedro ele não está fazendo aqui uma palestra acadêmica, filosófica. Ele está falando com pessoas a quem ele ama e pessoas que Deus ama também. São amados por mim, amados por Deus. E ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro diz, olha, não pense que é estranho, incomum, bizarro, quando você sofre. O sofrimento, Pedro diz, é comum, acontece com todos. Mas quando nós sofremos, não é isso que a gente pensa, a gente estranha. O primeiro sentimento que surge é o estranhamento quando surge o sofrimento. Alguns bons anos atrás, houve um artigo chamado A História Não Contada de 11 de Setembro de 2001. E esse artigo ele contava sobre aquele outro avião, o voo 93, exato, que caiu no campo, né, na Pensilvânia, e contava, pelo menos um trecho do artigo, falava da experiência de um dos passageiros que conseguiu ligar para a esposa. E ele disse, olha, nosso avião foi sequestrado, há 3 homens aqui dizendo que tem bombas, eles já mataram um dos passageiros, por favor, tente contactar as autoridades. E aí, esse é o relato da esposa dizendo que na hora ela dizia, não, isso não pode estar acontecendo. Nós temos bons empregos, nós temos ótimos filhos. Como uma coisa como essa pode acontecer com pessoas como nós? Esse era o sentimento dela. Mas estava acontecendo. Aconteceu ali. E você deve saber, se ainda não sabe, que a razão favorita de algumas pessoas, às vezes, desprezarem a Escritura, rejeitar o ensino da palavra de Deus, está, de alguma maneira, envolvida com o sofrimento. Geralmente se levanta essa questão, como um Deus de amor, que é todo-poderoso, permitiria que o mal existisse no mundo? O termo técnico para isso é teodiceia. E filósofos, teólogos, pessoas do dia a dia, todos lutam com essa teodiceia de alguma maneira. Um centro de pesquisa cristão chamado George Barna, nos Estados Unidos, ele fez uma pergunta às pessoas, e a pergunta era, se você pudesse questionar a Deus sobre uma coisa, uma só coisa que você tivesse curiosidade, quisesse que Deus respondesse, qual seria essa coisa? E a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, disse, por que o Senhor permite o mal e o sofrimento e a dor na terra? A maioria das pessoas tinha essa questão no coração. Agora, para piorar, se é que a gente pode dizer assim, coisas ruins acontecem também com pessoas que nós socialmente consideramos boas. Seria talvez mais fácil, não é? Se coisas ruins acontecessem com pessoas que a gente considera ruim. E a gente vai dizer, ok, isso é a justiça de Deus, e a gente racionaliza, então, aquele momento meio que dando uma resposta. Agora, muitas pessoas boas vivem sofrimentos, estão vivendo sofrimentos agora. Pessoas que nós socialmente diríamos, olha, são pessoas boas, mas estão enfrentando sofrimentos.
E aí alguém vai virar para o cristão diante de uma situação como essa, alguém que não conhece a Deus, vai olhar e vai dizer, ah, eu te peguei. Agora você não tem como responder isso. E é difícil lidar com essa questão. Não é uma questão fácil mesmo, mas vamos virar um pouco a coisa. A gente pergunta geralmente, há tanto mal no mundo? Por que há tanto mal no mundo? Agora, como é que a gente sabe se a gente não tem um padrão de bem? Deixa eu colocar assim, se você está numa sala de aula e um aluno recebe 9, recebe 6, recebe 4, você sabe que existe um padrão ideal, então. Talvez existe um padrão de 10 ali, e eles estão tentando alcançar. Quando você olha para o mal no mundo, você precisa ver um padrão superior. Existe, então, deve existir um padrão de bondade, um bem supremo, para que, então, baseado nisso, eu possa olhar para as coisas e dizer, olha, isso não é bom, isso é mal. Porque se eu não tenho esse bem supremo, como é que eu baseio a verdade sobre a realidade, sobre o bem e o mal? Não existe. Se não existe um padrão, um bem supremo para me indicar isso, eu não tenho como dizer que o mundo é mau ou que o mal existe sequer. Então, o fato é que, na verdade, quando a gente olha para as coisas criadas ao nosso redor, nós vemos muito mais bem do que mal. É que o mal chama a atenção do nosso coração, porque ele meio que sai um pouco da curva daquilo que manifesta-se no bem, que foi criado por um Deus bom. Tanto é que 90% das pessoas da história do mundo, elas vão no coração delas olhar para essa natureza e dizer assim, olha, deve haver um Criador sábio e bom que fez essas coisas. Mas no dia a dia das pessoas que veem isso no coração, também elas veem esses desvios, onde a gente encontra o sofrimento, a dor, perseguição, a doença e tudo mais. Mas é por causa desse alto padrão que então a gente pode enxergar o sofrimento no mundo. Vocês percebem o que eu quero dizer? Existe um Deus supremo, bom. Ele é que estabelece um alto padrão de bondade. E é por isso, então, que quando o mal acontece, ele chama a atenção do nosso coração, porque isso parece um desvio daquilo que é revelado sobre esse supremo Deus em todo o nosso redor. Mas o mal acontece. E nessa questão, então, da teodiceia, se coloca às vezes assim, se há um Deus bom e todo-poderoso e o mal existe, ou Deus não é tão poderoso para lidar com o mal, ou ele não é bom, ou Deus não existe. E essas são as conclusões que as pessoas vão tentar empurrar para nós. Mas alguém deveria pensar que essas não são as únicas conclusões. Porque você facilmente poderia dizer, existe um Deus bom e todo-poderoso, e o mal existe. Então, esse Deus pode ter algum motivo com o mal, algum propósito com o mal. E essa seria igualmente, logicamente, uma boa resposta. Aliás, essa é a resposta da Escritura. Porque se você olha para o verso 12, ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado ao quê? A provar-vos. Ele tem um destino, ele tem um motivo. Pedro indica que o mal não é aleatório. Ele tem um propósito na história, ele tem um propósito até no plano que Deus tem, destinado a provar-vos. Então, um dos motivos que o texto levanta aqui, nós vamos ver outros, mas um dos motivos é que ele é destinado a nos provar. Deus envia o sofrimento como instrumento de teste, por isso o sofrimento não deveria surpreender. Este é o primeiro ponto. Segundo, não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo do sofrimento. Nos versos 13, Pedro tem, alguns diriam, a audácia de dizer, ele diz assim, pelo contrário,
alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não é comum esse tipo de mensagem, não é? No meio do sofrimento, alegrai-vos. O quê? Você vai dizer. Tiago usa o mesmo tom e ele diz, olha, vocês estão sofrendo em nome de Cristo, se alegrem. E é tão difícil para a gente, existe uma luta no nosso coração em relação a essas coisas. Você vai dizer, é sério, é isso que você tem para dizer? E ele vai dizer, olha, vocês são servos de Deus, são cristãos. Não espere que o mundo te trate diferentemente de como tratou o seu Senhor, Cristo. Se há um sofrimento, e se esse sofrimento é porque você serve e ama a Cristo, então não espere um outro tratamento. Alegrai-vos, porque se revela em você a glória do seu Senhor, é o que Pedro diz. Veja, esse é o ponto na linguagem desses versículos. Na verdade, Pedro pega o sofrimento e coloca o sofrimento num lugar de honra. A gente olha para o sofrimento e se ele fosse uma parte da casa, ele seria parte do porão. Ele ia ficar lá embaixo com as coisas inúteis que a gente acumula. Pedro, ele pega o sofrimento e coloca na sala de estar. E quando ele faz isso, ele dá um lugar de destaque. E ele diz, se você sofre pelo motivo certo, você está em uma posição de honra, você está sofrendo com Cristo, você é participante da história do seu Senhor. Como crentes, nós não somos ingênuos em relação ao mal. Existe uma seita que chama, se não me engano, a ciência cristã, que dizem que o mal é ilusório, que o mal não existe, que até a morte é ilusória, né? Tudo que a gente pensa que é mal é tudo uma ilusão. É uma das loucuras dessas seitas aí. Mas existe também aqueles que vão acreditar que, não, peraí, então Deus não está no controle de todas as coisas. Deus não está no controle. E uma das variantes dessa crença é chamada de teísmo aberto ou teologia do processo. Essa, em particular, diz que, olha, Deus é um Deus em processo de mudança. Deus está sempre melhorando, Ele não sabe o que vem depois. Mas então Ele vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo e Ele vai se tornando um melhor Deus. Essa é a teologia do processo. Os que creem nisso, eles fazem de Deus alguém que diz, ups, né, todo dia, toda hora. E não é esse o Deus da Escritura. Não é esse o Deus que nós cremos e que é revelado na sua glória e no seu poder. Como eu falei, não há nada de realmente ilógico com a realidade, a existência do mal, e um Deus que está no controle quando nós pensamos que Deus pode ter e tem bons propósitos, mesmo com o mal. Eu já apontei que o sofrimento ele tem o propósito de teste, no verso 12, mas no verso 13 em diante, você percebe que existe uma sequência da palavra glória. Veja comigo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O que ele diz? Olha, há um propósito no sofrimento, e esse propósito ele vai inclinar-se para a glória de Deus. Porque quando você, então, enxerga a distorção do mal, a distorção do sofrimento, e você enxerga a grandeza do Senhor, e a grandeza de uma vida que vive para o Senhor, então você enxerga a glória de Deus. Agora,
como isso acontece? Vamos pensar no que o sofrimento produz. Primeiro, o sofrimento, ele te torna puro. O sofrimento te torna puro, ele te purifica como nada mais. Se você olhar para o que Pedro diz na sua carta toda, volta no primeiro capítulo, veja o verso 6 e 7. Ali ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, quando provado pelo fogo, seja achado em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele diz, olha, o sofrimento, ele te cerca de um jeito que faz com que Deus trabalhe como um ourives, que te pega como uma pedra bruta e vai te colocando ali no fogo para moldar aquilo que precisa ser moldado, para tirar fora aquilo que precisa ser eliminado e para fazer então que a força e a beleza dessa pedra se manifeste e glorifique o nome do Senhor. Assim, o sofrimento, ele purifica. Ele trabalha em lugares do nosso coração que não seriam alcançados se esse sofrimento não viesse. Ele trabalha em cantos do meu coração que eles estão escuros, escondidos lá naquele porão, mas que precisam vir à tona e serem tratados, para que então o Senhor se manifeste com a sua glória em cada canto deste sofrimento, ou desse coração sofrido. Agora, a segunda coisa que o sofrimento faz, ele te humilha. Nós temos a tendência de andar orgulhosos. Nós somos rapidamente trazidos, então, ao nível da rua quando o sofrimento vem. Quando a gente se orgulha da nossa força, da nossa sabedoria, das nossas conquistas, e o sofrimento vem, ele coloca você de novo no nível da rua. O apóstolo Paulo admitiu, em mais de uma ocasião, que o orgulho era uma tentação para ele. Ele não podia deixar de ser. Ele que viu tantas coisas acontecerem, ele que teve aquelas visões incríveis, ele que foi instrumento para curar pessoas. Em um momento, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, talvez tão cheio de orgulho que ele estaria de ter tido essas revelações e gloriosas visões, ele diz, foi-me posto um espinho na carne, alguma coisa que doía, alguma coisa física, alguma enfermidade. E ele diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. O sofrimento, ele humilha, mas coloca as coisas no lugar. Eu suponho que seria um pouco difícil ser amigo do apóstolo Paulo, não é? Imagina, você vai tomar um café com ele, você fala assim, ô Paulo, eu queria te mostrar aqui o que eu li ali no Salmo 23. Aí Paulo vai dizer, legal, eu quero falar também daquilo que o Senhor me revelou hoje pela manhã, enquanto eu estava tendo a visão do terceiro céu. Você fala, ok, a gente se vê na hora do almoço. Devia ser difícil ser amigo de Paulo, porque ele tinha todas aquelas grandes experiências, todos aqueles grandes momentos que a gente gostaria de ver, gostaria de ter. Talvez alguns de nós tenhamos, mas ele tinha com uma frequência em comum. E ele, por causa disso, então, recebe algo para que se colocasse no lugar. E este sofrimento que vinha de uma maneira física sobre ele, o ajudava a se posicionar. O sofrimento humilha também, mas o sofrimento, ele, enfim, te purificará, te humilhará, mas ele faz outra coisa também, ele faz mais do que tudo, depender do Senhor. Ele te faz depender mais e mais do Senhor. Ele nos mantém dependentes. Quando você sofre alguma dor, você precisa se apoiar em alguma coisa. E o sofrimento, ele te inclina, então, para que você se apoie no Senhor. Paulo, ele fala sobre o espinho na carne. Você lembra o que ele disse depois, em seguida? Ele diz assim,
Por causa disso, eu roguei 3 vezes ao Senhor, para que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o que Paulo vai continuar dizendo? De bom grado, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo, porque quando sou fraco, é aí então é que sou forte. Se você encontrar uma pessoa que diz assim, olha, eu não preciso de ajuda, tenho tudo sob controle, eu posso lidar com isso sozinho, você pode contar os segundos para ver essa pessoa tropeçar. Mas quando você vê alguém dependente, que reconhece as suas necessidades, a sua fraqueza, esse então é que é tornado forte. E então essa pessoa ela vai enfrentar grandes coisas, talvez coisas inimagináveis para a maioria de nós, mas ela vai enfrentar com uma força sobrenatural incomum, porque ela sabe que não vem dela, vem do Senhor. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Eu não sou forte em mim mesmo, não sou forte nas minhas habilidades, mas sou forte porque o Senhor, na sua força, me traz esse poder. Então, o mal e o sofrimento, a dor, as injúrias, as perseguições, as angústias, elas têm um propósito na mão do Senhor. Por isso, esse é o meu segundo ponto, não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo do sofrimento. Terceiro, agora vem os 2 sims, o lado positivo. Seja seletivo no sofrimento. Verso de número 15 diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Até é engraçado, né? A lista é assim: assassino, como é que ele diz? Assassino, ladrão, malfeitor e intrometido. O quê? E no final das contas você percebe que o intrometido, ele também faz mal. E ele às vezes faz mais mal ainda do que alguns outros pecados aqui. Ele coloca então intrometidos, eles causam dano. Intrometido em negócios de outrem, mas se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. Em outras palavras, se você vai sofrer, certifique-se de que você está sofrendo pelo motivo certo. Não porque você está fazendo bobagem, mas pelo motivo certo. Se você sofre, então, porque você ama o Senhor, porque você serve ao Senhor, porque você fala em nome do Senhor, e se essa ação, essa vida, essa proposta, então, de vivência, é que te traz o sofrimento, ok, glorifique a Deus com isso. Mas certifique-se de que aquele sofrimento seja um sofrimento por motivos corretos, especialmente por causa de Cristo Jesus. Pedro disse, se você sofre porque você é ladrão, malfeitor, assassino, intrometido, o que seja, não pense que isso tem valor. Agora, se você sofre em nome de Cristo Jesus, então isso tem valor. E para eles isso era tão importante, porque aqui o texto diz assim, olha, se você sofre como cristão, não é isso que o texto diz? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Não sofra ninguém, no verso 16, mas se sofrer como cristão. É só uma curiosidade, eu quero destacar esse ponto. Só
aparece a palavra cristão na Escritura 3 vezes, e essa é uma delas. Cristão não era um termo para nós hoje, e louvado seja Deus por isso. Para nós hoje é um termo honroso. Para eles era um termo depreciativo, na verdade foi um apelido dado a eles. Porque você tinha, então, debaixo do Império Romano, os cesarianos. E aí, para, então, bagunçar também e reforçar uma perseguição sobre os cristãos, você tinha que dar um nome para eles. Enquanto os cesarianos tinham César como Senhor, os cristãos diziam que Jesus era o Senhor, então eles eram chamados de os cristianos. Era para contrastar com os cesarianos, que então eles viam César como Senhor. Mas isso tudo para reforçar uma perseguição que logo viria com muita força sobre eles. Mas os cristãos não olharam isso com maus olhos. E eles começaram a usar o termo, então, é isso aí. Somos cristãos. Jesus é o Cristo. Ele é o Senhor. E nós somos cristãos. Ou cristianos, né, na linguagem deles. E o texto diz, verso 17, porque é chegado o tempo em que o juízo vai começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se o justo dificilmente é salvo, aqui ele cita Provérbios, onde vai aparecer o ímpio, o pecador? É como ele diz, olha, o juízo, ele vem e ele vai atingindo primeiro a casa de Deus. E Pedro se refere aí a essa obra que envolve purificação, que envolve transformação, mas que envolve esse sofrimento que vem com essa força transformadora sobre eles. E ele diz, olha, se isso acontece com o justo, se é por meio da dificuldade que o justo é salvo, imagina o que pode acontecer com o ímpio, com o pecador. Em outras palavras, nós somos salvos através de tempos difíceis. Veja, o que Jesus disse. Aquele que segue comigo, ele tem que entrar pela porta, o quê? Larga? Não, é porta estreita. Aquele que quer seguir comigo vai seguir no caminho largo ou no caminho estreito? É no caminho estreito. Ele diz, a porta é estreita, o caminho é estreito. Então não se espera que não haja nenhum sofrimento. Mas ele diz, resumindo o pensamento, o sofrimento neste mundo nos faz ansiar pelo céu. Mas este mundo é a coisa mais próxima do céu que aquele que não está em Deus vai ter. E se ele acha ruim o sofrimento, ele não sabe o que pode vir. Então ele diz, olha, vem, se é difícil para o cristão, imagina para aquele que está sem o Senhor, não é o que popularmente se diz? Se é difícil com Deus, imagina sem Deus. E é verdade. Imagina sem Deus. Imagina você que crê em Cristo Jesus, que já enfrentou dores, que já enfrentou sofrimento, se você não tivesse o Senhor. Como seria? Nas suas angústias pessoais, naquelas coisas que só o seu coração e o coração de Deus consegue enxergar. Como seria se você não tivesse o Senhor? E Pedro, de alguma maneira, ele manifesta esse tipo de pensamento aqui. Ele diz, olha, é difícil. Agora imagina para aquele que está sem o Senhor. Então não é um bom caminho estar sem o Senhor. Bom, não se surpreenda com o sofrimento, não tenha medo do sofrimento, seja seletivo quanto ao sofrimento, ou seja, certifique-se de que você está sofrendo pelo motivo certo, não por ter feito bobeira, não por ter abandonado o caminho do Senhor, não por ter desonrado a Deus, mas certifique-se de ter, se algum sofrimento ali, pelo motivo certo. E, finalmente, o quarto ponto. Seja sensibilizado pelo sofrimento. Verso 19 diz, por isso,
Então, com essa expressão, ele quer dizer, olha, eu quero explicar ou aplicar essas coisas. E ele diz, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Talvez você tenha que marcar isso na sua Bíblia. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Eu digo que você talvez precise marcar isso porque alguns são informados de que, olha, se você é filho de Deus, então acabou o sofrimento. Acabou a vida de sofrimento, né? O sofrimento nunca está na vontade de Deus para os seus filhos. Deus quer que os seus filhos sejam sempre saudáveis, sorridentes, né? Passando pela vida assim, ui! Prósperos. Sofrimento nunca é a vontade de Deus. Bom, então, se você pensa assim, ou se foi influenciado por esse pensamento, talvez tenha que arrancar essa página da sua Bíblia. E talvez a carta toda de Pedro, da sua escritura, porque não é isso que Pedro diz, não é isso que Tiago diz, não é isso que Paulo diz, e não é isso que Jesus diz. Mas ele continua. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, o que é que eles devem fazer? Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Talvez a gente possa destacar essas duas coisas aqui. Primeiro, encomendar é um termo do ambiente bancário, é a ideia de depositar, é depositar a confiança, fazer um depósito, deposite a sua alma na conta ali, no banco do Senhor. Ele diz, olha, talvez você tenha sofrimentos na sua alma que você não consegue entender. Talvez você esteja vivendo por situações que não fazem sentido para você e você não consegue alcançar uma lógica nessas coisas. Talvez você fique confuso com o que está se passando ao redor, com o que se passa dentro de você também em algumas ocasiões. Mas nessas ocasiões, deposite a sua confiança, a sua esperança, a sua alma ao fiel Criador. Deposite nesse banco. Porque quando você fizer isso, você vai receber os dividendos de bênçãos na sua conta. Você vai depositar e nunca vai voltar sozinho. Deus não vai permitir que esse depósito se perca. Talvez você não veja uma resolução na ocasião, mas você deposita a sua confiança, a sua alma nas mãos, na conta do fiel Criador. E isso vai voltar. E isso vai voltar com um caminho de bênção. Ao depositar isso, você vai ser recompensado. E aí, então, Pedro termina dizendo, e faça isso na prática do bem. Ou uma melhor tradução seria, e continue fazendo o que é certo e o que é bom. O que eu quero dizer é que existe um verbo contínuo ali. Ele fala, olha, você já fez o que é certo, mas continue fazendo o que é certo e o que é bom. E por que isso é importante? Porque pode ser que porque você fez o que é certo e o que é bom, você encontrou sofrimento, certo? Você fez isso em nome de Cristo e é por causa disso que o sofrimento veio. Qual que é a tentação? A tentação é olhar para si, olhar para a situação e falar assim, não, peraí, se fazendo isso, esse sofrimento me vem, eu vou parar de fazer. Eu vou ser menos vocal. Eu vou ser menos intenso. Eu vou falar menos de Cristo. Ele diz, não, você fez isso, mas continue fazendo na prática do bem. Continue. Não seja tentado a dar passos atrás por causa do sofrimento. Ainda que você não entenda, ainda que você tenha tido que depositar a sua alma nas mãos ou na conta do Criador. Ainda que você tenha que confiar naquilo que não faz muito sentido para você naquela ocasião. Ainda que as coisas estejam confusas, não caia na tentação de dar passos atrás.
continue fazendo o que é bom. Continue praticando o bem. Veja, Pedro ele fala nesses termos porque, como eu disse no início, ele não está ali trazendo uma palestra filosófica, ele não quer tornar a conversa tão filosófica assim, ele quer apontar para questões práticas da vida, para as questões do dia a dia. Ele aprendeu isso com o Senhor Jesus. Lembra lá em João capítulo 9, quando os discípulos encontram um homem cego de nascença, e qual é a primeira pergunta que eles têm? É uma pergunta acadêmica. Eles querem o motivo, eles querem o porquê. Por que ele está cego? Quem é que pecou? Foi ele ou foi os pais? Eles querem um motivo para a coisa. Eles querem identificar uma lógica na situação para que tenha, assim, a sua mente confortada com aquela situação de um homem que nasceu cego. E o que Jesus faz? Ele responde, olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ele não respondeu o porquê deles, ele não criou uma conversa acadêmica e deu motivos racionais e lógicos, ele foi lá e curou aquele homem. E com essa cura, ele levou a coisa para um para quê? Para que se manifestasse a glória de Deus. Talvez aquele homem nunca, na sua vida, mesmo depois de ser curado, pudesse entender o porquê passou tanto tempo assim. Mas eles sabiam para quê? Para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Quando você olha para a experiência de Jó, em nenhum momento Deus responde para Jó o motivo do seu sofrimento, até o final. E no final Jó fica sem resposta também. Mas ao final do livro, ele olha para o Senhor e diz assim, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho uma vida contigo, uma relação contigo que eu jamais teria se não fosse por meio desse sofrimento. E ali não tem um porquê, mas tem um para quê muito claro. Para que ele tivesse essa intimidade com o Senhor, essa dependência do Senhor, essa nova vida, então, que se marcava ali, depois de uma terrível situação de sofrimento que ele nunca ficou ciente do porquê. Talvez a gente não fique ciente de alguns porquês também. Mas nós somos chamados para fazer alguma coisa. E o que nós somos chamados a fazer é continuar praticando o bem. Foi em momentos de hostilidade que os cristãos criaram hospitais, orfanatos. Foram os cristãos que primeiro fizeram isso. E não foram em momentos simples, momentos fáceis, momentos de guerra, de tribulação. E a história se beneficia de atos desses homens. E se vocês lembram de alguma coisa aí dos últimos sermões, lá antes do verão, do summer, em um deles eu disse que nós somos, então, como corpo de Cristo, as mãos do nosso Senhor, os pés do nosso Salvador, o olhar de misericórdia daquele que nos ama, para aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos o abraço apertado do Deus que ainda há de vir. Nós somos o corpo de Cristo, aqueles que agem em nome de Cristo. E o que o Senhor espera de nós não é sempre responder a todas as questões, mas fazer aquilo que Ele nos chama a fazer. E o que Ele nos chama a fazer é praticar o bem. Praticar o bem. Amar ao Senhor, servir ao Senhor, amar os irmãos, servir aos irmãos, amar os amigos e inimigos e servi-los todos na prática do bem, ainda que estejamos cercados de algum sofrimento. Então, 2 nãos. Não se surpreenda com o mal, não tenha medo do mal. 2 sims. Sim, seja seletivo com sofrimento. Isso é, sofra pelo motivo certo. 2,
Seja sensibilizado pelo sofrimento. Pratique o bem, não importa o que, para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Amém. Que o Senhor nos faça viver assim. Vamos orar. Ó Deus, nós somos cercados, ó Pai, de situações que passam longe do nosso entendimento. É verdade. Todos nós aqui vivemos situações assim. Já vivemos no passado, talvez alguns agora no presente. Provavelmente algumas situações viveremos no futuro. Mas nós queremos, ó Deus, acima de tudo, depositar nossa confiança, nossa alma, ó Deus, nas Tuas mãos. Nós cremos que o Senhor é o fiel Criador, é o bendito Senhor. É aquele que nos ama, que nos chama de amados e que nos faz Teus filhos, ó Deus, como Teus filhos então. Com meio do sofrimento, ó Deus, que nos purifica, nos disciplina, nos levanta, nos humilha, nos faz dependentes. No meio desse sofrimento, ó Deus, nos fortaleça também, ó Pai. No meio da nossa fraqueza, nos faça fortes no Senhor, ó Deus, eu rogo, para que nós vivamos na prática do bem, para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja exaltado, ó Deus. Que não se perca, ó Pai, nada do que o Senhor faz na história, sem que isso coopere para o nosso bem, sem que isso coopere, ó Deus, para a glória do Senhor. Sem que isso coopere para o bem daqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. Faz-nos aproveitar as situações da vida, ó Deus, para que nós possamos dar novos passos. Passos de fé, de esperança, passo de confiança, passo, ó Deus, de descanso nas Tuas mãos graciosas. Passo, ó Deus, de alguém que antes te ouvia de ouvir, mas agora vê com os olhos do coração e sabe do poder que o Senhor tem e da glória que o Senhor tem. Ó Deus, não nos permita cair na tentação de, no meio do sofrimento, deixarmos, ó Deus, de praticar o bem, de, no meio do sofrimento, abandonarmos, ó Pai, os caminhos do Senhor, de, no meio do sofrimento, nos desanimarmos, ó Deus, em servir-te e em servir, ó Deus, aqueles que estão ao nosso redor. Ó Pai, que, ao contrário, que este sofrimento nos fortaleça ainda mais. E que as questões que não são respondidas, ó Deus, nos façam humildes. E na humildade, ó Pai, nós caminhemos, ó Deus, em confiança, em esperança, dispostos, ó Pai, a fazer tudo para que nessa terra, durante a nossa vida, o Teu nome seja exaltado, o Teu povo seja abençoado. E, ó Deus, deixemos um legado aqui, ó Pai, que anime outros também a Te servir mais e mais. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe o nosso grupo aqui reunido essa noite, ó Pai. E abençoe aqueles que não puderam vir também. Junte, ó Deus, mais e mais dos Teus, para que ouçamos juntos a Tua voz. Sejamos, ó Deus, transformados em unidade, ó Pai. E em unidade do Espírito, ó Deus, caminhemos para glorificar o Teu nome, para Te servir cada vez mais. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Receba a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. Receba nossos corações nas Tuas mãos, ó Pai. E muda-nos, molda-nos, transforma-nos, ó Deus, e guie-nos, ó Pai, com a Tua bondosa graça. Nós oramos no nome daquele de quem agora temos nome também, nós cristãos. No nome daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com mais um cântico de louvor ao Senhor. Nosso Deus é fiel. Ele cumpre tudo
fortalecemos, Senhor, nas tuas promessas, que não falhem, Senhor, jamais. Nós descansamos, Senhor, no teu cuidado diário, Deus, nas nossas vidas. Continua, Senhor, conosco em todo o tempo, no restante dessa noite, esse final de semana. Que teu nome, Senhor, seja glorificado em tudo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ok, sentem-se um pouquinho só para alguns avisos. Mas eu agradeço os que vieram essa noite. Nós começamos aqui então mais uma jornada de nossos encontros do Ministério Português. Espero que seja uma boa jornada, uma boa caminhada até onde Deus nos conduzir. Eu quero trazer alguns avisos. O primeiro, nós estamos preparando um estudo de casais aqui que vai ser fixo, que é o Casados para Sempre. Talvez alguns já conheçam do Brasil, mas nós estamos preparando isso. O Reis e a Valquíria vão conduzir esse estudo. Eles já fizeram essa jornada por 15 anos no Brasil, então vão abençoar a gente agora também. Vai ser o primeiro Casados para Sempre no Canadá. Então, tem no mundo, em vários lugares do mundo, no Brasil, veio dos Estados Unidos, mas não tinha chegado aqui. Eles têm um outro programa aqui, e eles estão lá, o pessoal dos Estados Unidos está super animado com a gente, porque nós seremos os primeiros do Canadá a ter o Casados para Sempre aqui. Então, assim, uma ótima jornada, né? Marcante isso para a gente, né? A gente está trabalhando, então, com os horários e local. A gente tentou aqui na igreja. Infelizmente, nós não conseguimos sala num horário que fosse adequado ainda, mas nós estamos trabalhando para ajustar, então, como é que a gente vai fazer, e logo nós vamos liberar as inscrições. São poucos casais por curso, são 6 casais por curso, então, assim, é super limitado. Quando você vê lá e quiser participar, já entra e faça a sua inscrição, porque senão você vai ter que esperar o próximo ano para fazer. São mais ou menos 4 meses, né? 4 meses de acompanhamento com uma festança no final, né? Certificado e tudo mais, e talvez a gente tenha surpresas aí para frente, tá bom? Então, vai ser o primeiro Casados para Sempre no Canadá. E aí vai vir do nosso simples, humilde Portuguese Ministry aqui. Louvado seja Deus por isso, né? Outro aviso que eu quero deixar aqui é que nós temos aulas de Discovery em português. E nós temos Discover Jesus, Discover Family, nós vamos logo abrir Discover Bible, Discover Prayer, tudo em português. Nós estamos trabalhando com alguns grupos, e aqueles que a gente vê uma maior necessidade são, obviamente, Discover Jesus e o Discover Family inicialmente. Nós já temos professores preparados para isso. Nós abrimos inscrição para começar esse domingo, mas como foi pouco divulgado, a gente teve poucas inscrições. E a gente, então, vai atrasar um pouquinho mais, jogando para o próximo mês de outubro. Então, 19 de outubro, me ajuda, Éder, é isso, né? 19 de outubro nós vamos iniciar novas turmas de Discover Jesus e Discover Family. Lembrem-se que isso não é só para novos na fé, não. Se você participou do Discover Jesus, você sabe que as discussões lá vão bem longe, né? E são muito abençoadoras. Se você participou do Discover Family, igualmente, há boas discussões ali, e elas são edificantes, elas são transformadoras, e todos saem beneficiados. Então, se você já é membro da igreja, não importa, você quer fazer o Discover Jesus, ou quer retomar, quer fazer o Discover Family, ou pretende fazer um outro Discovery, fale com a gente. Mas Discover Jesus e Discover Family tem turmas abertas para outubro 19, então, por favor, se inscrevam. A gente vai colocar no grupo novamente o link para inscrição. A gente quer classes cheias de discussão, cheias de alegria, cheias,
né? Não cheia de briga, né? Discussão no bom sentido. Classes cheias, tá bom? Então se preparem para o Discovery, para os Discoveries no próximo mês. E a Dani também tem um recado aqui. Oi, boa noite, subi correndo. Irmãos, é o seguinte, eu tenho colocado no grupo que a gente está precisando de auxiliares para as crianças. A gente tem uma questão aqui na igreja que é o Safe Place. A gente faz um curso e a gente tem uma quantidade de criança por adulto. E a gente está chegando no nosso limite de criança por adulto. Eu estava correndo. Então, eu estou precisando que vocês se voluntariem. Eu coloco assim, eu não preciso de pessoas para dar a aula. Graças a Deus, Deus levantou pessoas, então eu acho que pela nossa escala a gente vai ter uma pessoa para cada mês para as duas salinhas. Mas eu preciso de pessoas para auxiliar, para cuidar. Por exemplo, uma criança quer ir no banheiro, uma criança chorou, tem que subir. Eu não posso deixar uma professora sozinha com as crianças. Então, assim, eu estava lá com os maiores, eles querem ir no banheiro, então eu tenho que levar, não posso deixar eles andarem sozinhos. Se isso não acontecer, ou a gente vai ter que pedir para os pais descerem com as crianças, ou eu vou ter que limitar o número de crianças lá embaixo. Aí a gente vai ter que fazer assim, quem chegar primeiro consegue descer, quem não chegar vai ter que segurar os filhos aqui em cima. Para não chegar nisso, eu espero que o coraçãozinho de vocês seja tocado pelo Espírito Santo e vocês falem comigo para a gente ser auxiliar. Pode ser homem, mulher, adolescente, a gente está precisando de gente para auxiliar. Vai precisar fazer, mas se for bastante gente, eu vou ver com a igreja, porque hoje a gente tem funcionários da igreja que são do ministério. Às vezes eles podem fazer o curso para a gente em português para ser mais rápido, tá bom? Então, falem comigo, por favor. E se souber de alguém que tem esse dom de cuidar de criança, conversa com o irmão e fale comigo. Se for fazer uma escala também, fica... gente, é isso. Quanto mais gente, a escala fica mais longa, então a ajuda a cada 3, vai ficar assim, a cada 3 meses, 6 meses, não vai ser toda sexta. Então, se você entregar para isso, talvez você faça uma vez a cada 3 meses só. Vai ficar tranquilo, né? Só para auxiliar. Ok, eu quero terminar com uma oração, então, e aí vocês estão livres. Eu acho que sobrou, isso foi surpresa, milagre. Mas sobrou um pedacinho de bolo lá, a gente vai ter que orar para multiplicar. Mas vamos orar, então. Senhor bendito, receba a nossa adoração, nosso louvor, receba nossas vidas, ó Pai, e abençoe o teu povo neste fim de semana, que nós todos nos juntemos como povo teu, ó Deus, para te adorar neste lugar, ó Pai. Então nos conduza debaixo da tua graça. Abençoe a todos agora no retorno aos lares, ó Pai, e continue trabalhando em nossos corações para a glória do teu nome, para o bem do teu povo, em nome de Jesus. Amém, Deus.